Fala aí, galera! Hoje a aula vai ser na balada, então vem comigo que a gente vai descobrir o porquê das cores. Tá bom? Bom, pessoal, se vocês estão curtindo, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de dar um like aí no vídeo, que ajuda bastante a gente. Muito obrigado, viu? Por todo o apoio aí de vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr e também vai falar um pouco sobre as cores, beleza? Por que a gente enxerga as cores diferentes? Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouco agora sobre o modelo atômico de Bohr, né, que em 1913 coloca, aprimora o modelo atômico de Rutherford. Por isso que muitas vezes vocês vão encontrar falando ali, modelo atômico de Rutherford-Bohr, como se fosse uma coisa só. Na verdade, Bohr trabalhou junto com Rutherford e em 1913 ele aprimora esse modelo atômico, né? Rutherford tinha falado o seguinte, que o átomo era formado pelo núcleo positivo, formado por prótons positivos e nêutrons que são neutros, não tem carga, tá? E em volta deste núcleo positivo existiam os elétrons negativos, carga negativa. Beleza. Só que ele disse isso de uma maneira assim, pelo que ele observou dentro do experimento dele, né? Então os elétrons ficariam em volta desse núcleo, mas ele não teve uma descrição mais detalhada sobre isso. O Bohr, ele já fala o seguinte, né, pelos estudos dele, ele disse que os elétrons ficariam em órbitas com energias quantizadas, ou seja, cada órbita, cada camada eletrônica teria uma quantidade de energia específica, tá? Então, por exemplo, a primeira camada teria uma quantidade de energia, a segunda camada teria outra quantidade de energia e assim por diante. Isso é o que a gente chama de níveis eletrônicos, camadas eletrônicas, tá? Então você vai lá fazer a distribuição eletrônica, lembra disso? Então camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Lembra, quanto mais longe do núcleo, mais energia essa camada tem. E o que o Bohr percebeu? Ele disse o seguinte, que quando um átomo recebe energia, né, seja pelo calor, pela luz, enfim, esses elétrons, eles ganham energia e vão para uma camada mais externa. Lembra, quanto mais longe do núcleo, mais energia. Portanto, ao receber energia externa, esse elétron que estava numa camada com menos energia vai para uma camada com mais energia. A camada de origem do elétron é o que a gente chama de estado fundamental. E o estado fundamental é o nível de energia mais baixo para aquele elétron, tá? É como na natureza, a natureza busca o estado de menor gasto energético. Só que quando ele recebe essa energia externa, ele ganha energia e aí sim ele vai para um outro estado que a gente chama de estado excitado. Só que nesse estado ele não vai ficar por muito tempo, ele vai voltar para o estado fundamental dele. E é aí que a gente consegue ver as cores. Por quê? Porque ele emite essa quantidade de energia em forma de luz. Bom, pessoal, para a gente entender luz, a cor, a gente vai ter que entender o espectro eletromagnético, beleza? Vamos lá. O espectro eletromagnético, ele divide, vários comprimentos de onda, tá? Então, uma onda é uma radiação eletromagnética que ela se diferencia pela sua frequência e pelo seu comprimento, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a luz do sol, se você pegar a luz branca da sua casa, se você pegar o micro-ondas, ou se você falar ainda de raios cósmicos, todos eles são radiação eletromagnética. Qual que é a diferença da luz do sol para um raio cósmico, por exemplo, que tem muita energia? O que muda é o comprimento da onda e, consequentemente, a frequência. Aqui, pensa nessa ideia. Se você amarrasse uma corda na parede e se você fizesse pouca força, gastasse pouca energia e fizesse um movimento assim, a corda ia fazer uma onda grande. Então, comprimentos de onda que são grandes têm baixa frequência e baixa energia. Agora, se você pegar essa corda e movimentar com bastante força, com bastante rapidez, você vai ver que a onda vai formar um monte de ondinha pequenininha.
Ou seja, você tem uma alta frequência e você não teve que gastar muita energia, então alta frequência, alta energia. Baixa frequência, baixa energia. Beleza? Isso que diferencia uma onda da outra e a gente classifica isso por partes, né? Então você tem os raios cósmicos que tem altíssima frequência e altíssima energia, e você tem, por exemplo, os rádios, as ondas eletromagnéticas de frequências de rádio, por exemplo, né? Onde você tem ali altos comprimentos de onda, baixa frequência, baixa energia, beleza? Então, pessoal, onde entram as cores em tudo isso que eu estou falando? Tem uma parte do espectro eletromagnético que é visível para a gente, que a gente consegue enxergar. Então, quando você tem a luz do Sol, quando você tem a luz branca, toda fonte de luz tem vários comprimentos de onda diferentes. Vários, tá bom? Se você passar a luz por um prisma, que foi o que aconteceu lá com Isaac Newton, ou ainda falando de alguma coisa um pouco mais nova aí, né, que a gente tem ali, por exemplo, um disco muito conhecido, né, uma capa de disco de CD aí conhecido do Pink Floyd, que tem um prisma decompondo a luz branca. O que acontece? Um prisma, quando você incide uma luz branca nele, ele consegue decompor essa luz em vários comprimentos de onda separados, e aí você enxerga. Antes achavam que a luz branca era pura, então ela não era formada por nenhuma cor, não podia ser, porque é branco. Quando na verdade não, quando a gente está falando de luz, ela é formada por vários comprimentos de onda que representam as cores que a gente enxerga. O que acontece? Quando você incide a luz branca em um pigmento específico, ele vai absorver todos os comprimentos de onda e ele vai emitir um comprimento de onda específico que é da cor que você enxerga. Então, por exemplo, essa parte aqui da minha camisa é azul. Então, o que acontece? Foi pintada, né, um pigmento, utilizaram um pigmento aqui que está característico dessa cor azul, porque quando a luz incide sobre esse pigmento, este pigmento tem a capacidade de absorver todas as luzes, menos o comprimento de onda relacionado ao azul, né? A cor aí que você está vendo, tá? Lembrando aí que são cores complementares, então ele vai emitir um comprimento de onda que vai possibilitar que você enxergue a cor azul. Galera, vocês devem estar se perguntando, mas e a cor branca e a cor preta? Bom, a cor branca já acho que ficou claro, né? Que, por exemplo, a luz branca é formada por vários comprimentos de onda. Então, quando você tem a luz branca, né, incidindo num pigmento branco também, ele vai emitir tudo de volta. Então ele vai bater e vai refletir completamente. Então você vai enxergar o branco como a própria luz branca, beleza? Agora, o preto é o contrário. Quando você está num quarto escuro, você não enxerga nada. Quando você está vendo alguma coisa preta, uma roupa preta, por exemplo, então toda a luz está incidindo e não está devolvendo nada. Então, quando ela incide, ela absorve tudo, não devolve nada. E aí também um dos motivos do pessoal falar, não usa preto no calor, porque o preto é mais abafado. Essa vem da ideia de você absorver toda aquela energia, né? Todo aquele calor absorvido e não é refletido. Beleza? Bom, aproveitando aí, falando um pouco mais sobre o espectro eletromagnético, você deve ter se perguntado, bom, os raios cósmicos são nocivos para a saúde, raios X, né? A radiação solar que pode causar câncer de pele, enfim. E a luz, a parte da luz, né, que a gente enxerga, a parte visível, né, tá depois disso. Mas aí você tem, com menos energia, por exemplo, as micro-ondas. Só que todo mundo com certeza já ouviu falar que não faz bem ficar exposto ao micro-ondas, né? A radiação do micro-ondas. Aí o pessoal fala, não, mas a radiação do micro-ondas é perigosa. Então por que ela tem menos energia e é mais perigosa do que a luz branca, por exemplo, né? A luz do Sol? Bom, pessoal, aqui está relacionado com o tipo de interação com a matéria. Tá? Quando a gente fala de raios cósmicos que têm muita energia, eles têm a capacidade de alterarem nosso DNA, por exemplo. Tá? Então ele pode causar um câncer, coisas do tipo. Quando a gente fala isso também de raio-x, isso pode acontecer. A luz solar também tem a parte ali que é muito energética, que também vai causar esse tipo de dano. Tá? A luz branca, ela não causa esse dano com a gente, né? A parte visível.
Agora, por que que o micro-ondas, mesmo tendo menos energia, ele é problemático para a gente? Pessoal, as micro-ondas, neste comprimento de onda, ela não tem tanta energia. Entretanto, ela tem uma energia de vibração para as nossas moléculas, tá? O micro-ondas, ele é confeccionado, ele é ajustado para interagir com a molécula de água. Então a frequência da onda do micro-ondas é relacionada à vibração da molécula de água. Sabe quando você tem lá, por exemplo, uma pessoa que consegue com a frequência da voz estourar uma taça? Então, seria mais ou menos essa ideia, tá? A frequência do micro-ondas, ela consegue fazer isso, ela consegue vibrar a molécula de água, e isso é problemático, porque a gente é feito praticamente todo de água, né? Então isso causa problemas pra gente. Beleza? Pessoal, aqui embaixo também na descrição eu vou deixar o link do meu blog. Lá eu tenho uma publicação falando bem explicadinho sobre essa parte das cores, tá? Então, entrem lá, deem uma olhada, tem várias informações lá, várias coisas de química, várias curiosidades, que é bem legal também. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A gente falou um pouquinho aí sobre o modelo de Bohr e falou um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro aí na cabeça de vocês, né? Entender o porquê que a gente vê as cores, beleza? Então, muito obrigado novamente. Aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!